chuva em 140 anos, ou seja, é histórico. É a pior chuva desde que se tem registro na cidade de Hong Kong, e o que provocou grandes destruições. Por exemplo, a água chegou a inundar um shopping center. Todo o andar térreo do imóvel ficou debaixo d'água, invadindo até as escadas rolantes. A chuva também afetou o transporte público, ônibus ficaram inundados e várias estações do metrô também foram afetadas por essas enchentes. As autoridades locais em Hong Kong já contabilizam pelo menos uma morte e mais de 80 pessoas feridas. É um verdadeiro caos. A cidade semiautônoma está num estado de alerta máximo. Nunca viu tanta chuva assim em tão pouco tempo. Houve também desmoronamentos, deslizamentos de terra, o que acabaram bloqueando estradas e rodovias. Várias ruas e avenidas também ficaram alagadas, assim como túneis. E a população está sofrendo muito. Moradores já foram retirados de casa, principalmente das áreas mais afetadas. Todas as escolas em Hong Kong foram fechadas nesta sexta-feira e algumas empresas também precisaram fechar as portas, inclusive trabalhadores sendo orientados, se possível, a ficar em casa e fazer home office, porque não tem como sair. Não tem como sair, realmente está tudo debaixo d'água, uma consequência de um tufão que passou pela China continental no início da semana, provocando muitos estragos. Isso não só em Hong Kong, mas na China continental também. Teve tempestades hoje, inclusive na província de Guangdong, também provocando mortes, deixando pessoas feridas e moradores sendo retirados. Uma situação muito delicada e que os cientistas sempre alertam, né, Ana e Pedro? Consequências das mudanças climáticas que estão fazendo o clima, o tempo cada vez mais extremo. Aliás, eu estava até vendo aqui, Pedro e Beatriz, 600 milímetros de chuva. Fica difícil de entender quando a gente fala em milímetro de chuva, mas, por exemplo, a gente fala em chuva muito forte, a partir de 40 milímetros, 60 milímetros, já é uma tempestade bem considerável. 600 milímetros em 24 horas foi o equivalente a 25% do esperado para o ano em Hong Kong. Só para a gente entender de que volume de chuva que a Beatriz está falando agora. China também com chuvarada, né, Beatriz? Então, a China também, o que a gente estava falando aqui, por causa da passagem desse tufão no início da semana, viu, Pedro? Ainda há muito desastre na região da China continental, as autoridades ordenando, portanto, ainda uma operação de resgate de moradores, né? Os bombeiros estão usando botes para retirar os moradores de suas casas nas áreas mais afetadas e só hoje mais de 11 mil residentes foram retirados e estão desabrigados, porque a chuva chegou, o deslizamento foi varrendo tudo e, infelizmente, milhares de moradias afetadas por essa tragédia.